Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a segunda aula de redação, a segunda aula da parte estrutural. Nós tivemos a primeira, que foi uma introdução, aí nós falamos sobre o primeiro parágrafo da redação, na aula passada, e hoje então vamos falar sobre o desenvolvimento. Muito bem, para desenvolver as ideias dentro de um texto dissertativo ou argumentativo, primeiro eu preciso de um bom mapa conceitual, que é um bom planejamento dessa redação. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Depois que eu trabalhar com vocês toda a estrutura, a gente vai pensar um pouquinho também como que nós vamos nos organizar mentalmente e espacialmente para produzir esse texto de uma maneira mais qualificada. Os parágrafos de desenvolvimento, geralmente eles ocupam aproximadamente 2 parágrafos de 10 linhas, então eles ocupam 20 linhas da nossa redação. Eles são divididos em 2 parágrafos com início, meio e fim. O início do parágrafo de desenvolvimento nós chamamos aqui no curso de tópico frasal. O desenvolvimento dentro do parágrafo de desenvolvimento nós chamamos de argumento 1 e argumento 2. Depois dos argumentos nós temos a conclusão do parágrafo. Cada uma dessas partes do parágrafo de desenvolvimento desempenha uma função especial e bem específica. Por exemplo, o tópico frasal, ele serve para retomar a ideia que foi apresentada lá na introdução, na tese A e B. Então, o tópico frasal do primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele se conecta diretamente ao tópico A da tese. O argumento 1 e o argumento 2 servem para aprofundar esse tópico frasal por meio das estratégias argumentativas. Quais são essas estratégias argumentativas que nós vamos estudar ao longo dessa aula? Os exemplos, os dados estatísticos interpretados, as citações, os movimentos de intertextualidade. E o último período do parágrafo de desenvolvimento corresponde à conclusão. Na conclusão, nós podemos fazer uma frase de efeito, que é uma frase bonita esteticamente e que fecha o pensamento que foi desenvolvido ao longo daquele parágrafo. Ou ainda, se nós estivermos analisando um problema social, um problema comportamental, essa conclusão do parágrafo já pode ser uma sugestão de solução para esse problema. Então, vamos para o material aqui que vai ficar tudo muito mais claro para vocês. Primeiro, para deixar mais concreto tudo isso que eu estou falando, eu vou demonstrar a correlação entre uma introdução de um texto dissertativo argumentativo produzido para o Enem e os seus parágrafos de desenvolvimento. Então, aqui a introdução. Essa redação eu escrevi a partir do tema do Enem passado, de 2021, cuja proposta era a importância dos documentos de identificação pessoal como meio para se vivenciar, se adquirir os direitos civis. O narrador refere-se aos personagens simplesmente como menino mais velho ou menino mais novo, na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, como uma estratégia estética para denunciar a descaracterização dos indivíduos frente a uma situação extrema de invisibilidade à margem dos direitos básicos. Então, essa primeira parte, conforme nós vimos na aula passada, corresponde à contextualização, que é quando eu uso algo do meu repertório pessoal, cultural, para apresentar o tema dessa redação. Para além da ficção, essa situação encontra eco no Brasil contemporâneo. Então, aqui eu tenho o link à coesão, que vai conectar a contextualização dessa introdução com a apresentação do tema. Brasil contemporâneo, no qual milhares de brasileiros são invisíveis para o Estado por não possuírem um registro civil, garantia de acesso à cidadania. Nessas expressões aqui eu tenho a apresentação do tema da redação. Nesse prisma, que é um elemento de coesão, é imperioso observar que a educação define quem conseguirá vivenciar seus direitos e o contexto socioeconômico desfavorável dificulta o acesso aos documentos os quais garantem a dignidade. Toda vez que eu inicio um novo período dentro da minha redação, eu preciso utilizar um elemento de coesão.
Neste caso, o elemento escolhido foi nesse prisma. Poderia ser nessa perspectiva, nesse viés, nessa reflexão, desse modo. É imperioso. Eu usei um verbo de ligação e um adjetivo para começar o movimento de posicionamento e construção da tese. Esse é o período que corresponde à tese. E nós temos uma tese do estilo A e B, porque eu tenho um primeiro tópico que é: a educação define quem conseguirá vivenciar os seus direitos. Quer dizer que todo parágrafo de desenvolvimento 1 vai estar correlacionado a esse item, educação e vivência de direitos. E, geralmente eu uso uma conjunção aditiva simples, o E, para somar o tópico B. Contexto socioeconômico desfavorável dificulta o acesso aos documentos e esses documentos que seriam a dignidade, a garantia de acesso à dignidade. Aqui eu tenho o tópico B, que vai dar origem ao segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, na introdução, além de eu apresentar o tema e contextualizar e me posicionar, eu crio um roteiro que eu preciso seguir para dar lógica a essa redação ao longo dos parágrafos de desenvolvimento. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeiro plano, é notório que os brasileiros, destituídos de uma educação eficiente, não compreendem a extensão de suas garantias constitucionais. Essa primeira parte do parágrafo de desenvolvimento, ela precisa se conectar diretamente ao tópico A, lá da introdução, que fala em a educação define quem conseguirá vivenciar os seus direitos. Aqui nós temos que as pessoas, os brasileiros que não têm acesso à educação eficiente, não compreendem os seus direitos e as suas garantias que estão na Constituição, quer dizer, os seus direitos. Tópico frasal é a mesma coisa que introdução do parágrafo de desenvolvimento. É a ideia central desse parágrafo de desenvolvimento, é uma microtese que deverá ser defendida, aprofundada ao longo desse parágrafo. Então, ele é um período geralmente mais curto, que vai ocupar 2 linhas, mais ou menos, dessas 10 que eu vou destinar ao D1, que é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Geralmente, nós fazemos 2 argumentos, 2 períodos no desenvolvimento do parágrafo. Aqui nós temos o argumento 1. Nesse prisma, o historiador francês Philippe Arié menciona em suas obras que, durante a Idade Média, as condições sanitárias precárias, o analfabetismo e os índices de mortalidade infantil fizeram com que milhares de crianças fossem enterradas anonimamente nos quintais das casas sem nenhum tipo de registro. Para começar o argumento 1, eu preciso novamente de outro elemento de coesão. Uma sugestão importante para o teu estudo é abrir uma aba no seu caderno ou uma pasta aí no seu computador em que você vai anotar vocabulário, citações e intertextos e uma parte do seu caderno ou sua pasta no computador ou no seu celular, enfim, para você anotar os elementos de coesão mais utilizados na redação. Como o tópico frasal é a introdução do parágrafo de desenvolvimento, os mesmos elementos de coesão que cabem ali poderiam caber aqui. Eu só não poderia repetir. Aqui eu cometi o erro de repetir, esqueci de corrigir aqui para vocês. Então eu já vou corrigir junto com vocês. Para não colocar nesse prisma, aqui eu posso colocar nesse viés ou nessa perspectiva, para começar o argumento 1. Tá? É sempre interessante a gente cuidar para não repetir os elementos de coesão como eu fiz aqui. Mas os meus erros também, eles ajudam a gente a refletir sobre como superar essas fragilidades da redação. Esse argumento 1, vocês vão perceber que ele ocupa mais espaço do que o tópico frasal, porque você precisa aprofundar aquela ideia. Aqui eu usei, então, um intertexto ou repertório histórico para falar sobre essa origem das pessoas que estão destituídas de seus documentos pessoais. Como é um argumento de cunho histórico, o elemento de coesão que vai nos levar ao segundo argumento, que é um comentário a respeito deste intertexto, ele deve fazer esse caminho, essa ponte, essa conexão histórica para a atualidade. Então, eu parei de falar lá na Idade Média, durante a Idade Média, e venho para o Brasil atual. No Brasil atual, brasileiros invisíveis iniciam a vida sem conhecer as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente.
e são vítimas do trabalho pesado análogo à escravidão. Não vão à escola, muito menos possuem lazer ou cultura. Então, ademais, esses pequenos crescem como os capitães de areia, meninos de rua descritos por Jorge Amado. Desse modo, desconhecem a cidadania que propõe a Constituição e os próprios direitos humanos. Por isso, perpetuam um ciclo de invisibilidade e marginalização. Como eu falei para vocês, geralmente nós dividimos o desenvolvimento do parágrafo em 2 períodos. Aqui eu fiz 3 períodos, poderia tirar um deles fora. Mas como eu tinha essa referência que me deu muita vontade de colocar aí, apesar da redação ter ficado grande, mas para ficar um registro de quais livros nós poderíamos citar ou quais repertórios nós poderíamos mover para fazer essa redação, eu coloquei aqui os direitos humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Capitães de Areia. Nós poderíamos tranquilamente tirar um desses períodos, certo? Então, essa é a parte de desenvolvimento, quando eu aprofundo a tese. Aqui a tese, então, pessoas que não têm educação não vivenciam direitos. Conclusão do parágrafo. A conclusão é um período pequeno também, mais ou menos do mesmo tamanho que a introdução. A conclusão do parágrafo sempre começa com um conector que dá a ideia de que você está fechando aquele desenvolvimento. Você vai usar aqui um logo, portanto, infere-se que, ou assim. Urge que o corpo social, movido pelo sentimento de compaixão, não permita que milhares de crianças iniciem a vida sem a perspectiva de serem cidadãos. Agora, no segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou retomar a ideia que lá na tese era o tópico B. Contexto socioeconômico desfavorável dificulta o acesso aos documentos que são, por sua vez, uma garantia de dignidade. Então, o parágrafo vai começar de uma forma a retomar essa ideia. Além disso, veja que eu tenho elementos de coesão, o ademais e o além disso, são elementos de coesão que servem para somar ideias que têm uma importância, uma relevância análoga dentro da redação. Ambas as ideias aqui são fundamentais, são importantes para o entendimento daquela questão. Não tem uma hierarquia de ideias, uma melhor do que a outra, mas aqui eu estou somando argumentos. Vamos ver o tópico B, então. É fundamental destacar que o contexto de miserabilidade dificulta o acesso aos documentos essenciais de identificação. Contexto socioeconômico desfavorável e miserabilidade são sinônimos. Então, eu vou trabalhando sinônimos ao longo desse meu texto para garantir a propriedade vocabular, uma riqueza de vocabulário e também retomando esse tema e essa tese ao longo do texto. Pois bem, argumento 1, então. Nessa perspectiva, muitas pessoas sofrem com os custos da mobilidade urbana, pois muitos vivem isolados em áreas de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, e assim não conseguem arcar com o deslocamento para fazerem seus registros. Como argumento 1, eu utilizei um dado concreto da realidade, exemplos concretos, exemplos que demonstram o quanto a miserabilidade, um contexto socioeconômico difícil, faz com que as pessoas não tenham acesso aos seus documentos. Acresce-se ainda que, da mesma forma que se usa aqui o ademais ou além disso, o acresce-se ainda que é outra forma de você conectar argumentos na sua redação. Vai anotando aí no seu caderno elementos de coesão que são estratégicos para regiões do texto. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, mas você já pode ter a percepção do quão importantes são essas ligações, esses nós que existem dentro do tecido da redação. Acresce-se ainda que o autor israelense Harari, na obra Homo Deus, destaca que, ao longo da história, o poder econômico sempre definiu quais cidadãos podem vivenciar as benesses do progresso. Então, aqui foi outro tipo de argumento que é uma referência, uma intertextualidade a um livro de um historiador. Percebam que não temos uma conclusão para esse parágrafo. Se houver dentro da tua folha, do teu planejamento, um espaço sobrando para fazer essa conclusão, tudo bem. Caso contrário, ela não é tão essencial assim, porque não colocar a conclusão no segundo parágrafo de desenvolvimento não te tira pontos. Agora, se você esquecer um dos 5 elementos da conclusão, que nós vamos falar na aula que vem, como fazer a conclusão estilo Enem, como fazer a conclusão estilo vestibular e concursos, a gente vai ver que nós precisamos
transcorrer 5 elementos aqui e isso ocupa espaço. Então, é melhor a gente poder investir 2 linhas a mais na conclusão geral do texto, que vale 200 pontos, do que fazer essas 2 linhas aqui no final do D2, certo? Então, essa leitura, essa análise, foi para mostrar para vocês na prática como que se comunica e se relaciona o parágrafo de introdução de uma redação com os 2 parágrafos de desenvolvimento que vem depois para dar sustento para essa tua argumentação. Então, agora vamos ver item por item que compõe o desenvolvimento da redação. Tamanho. O parágrafo de desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo para o Enem ou vestibulares e concursos, ele ocupa aproximadamente 10 linhas. Ele é dividido essencialmente em 4 períodos. Quais são esses 4 períodos? Estão aqui. Tópico frasal, que é a introdução do parágrafo, desenvolvimento dividido em argumento 1 e argumento 2, e o último período, que é a conclusão do parágrafo de desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Vamos ver as características de cada partezinha desse parágrafo. Primeira parte, que são as primeiras 2 linhas, nós chamamos de tópico frasal ou introdução do parágrafo de desenvolvimento. Aqui tá em forma de itens, você pode fazer um checklist depois do teu rascunho para ver se tem tudo isso. Fazer o checklist da introdução, tem contextualização, tem apresentação do tema, tem construção de tese com adjetivo e advérbio, tese A e B. E no tópico frasal da minha redação no D1, o que eu preciso? Apresentar um período de aproximadamente 2 linhas. Corresponder esse primeiro período do parágrafo de desenvolvimento lá com a tese A. Criar um período de tal forma que ele seja a ideia central do parágrafo de desenvolvimento. Se você fizer uma tese A e B, em que os elementos da tese sejam as causas do problema e as consequências do problema, o primeiro tópico frasal, ele vai ser uma chamada de causas. Então, eu vou criar uma frase anunciando para o meu leitor que naquele parágrafo de desenvolvimento, eu vou abordar as causas daquele problema. Essa é a forma mais fácil de fazer a redação, de organizar o teu pensamento, mas não é a única válida. Então, em próximas aulas que nós vamos qualificar o nosso texto, nós vamos perceber como tornar cada um desses itens estruturais mais interessantes. A gente vai ver os tipos de tópicos A e B que eu posso construir, sendo o tipo de tópico causa e consequência mais fácil. Elementos que formam o tópico frasal. Primeiro, sempre vai ter um elemento de coesão, nessa perspectiva, desse modo, nesse sentido, nesse viés, nesse prisma, para conectar com a introdução da redação, esse parágrafo. Ele pode conter uma microtese com adjetivo ou advérbios. Você pode começar escrevendo lamentavelmente, infelizmente, em primeiro plano, é urgente observar que, é imperioso destacar que, e uma expressão que denote a ideia de causas. Essa expressão que denota a ideia de causas tem um vocabulário bem interessante. Eu posso usar a palavra gênese, origem, alavancas desse problema, conforme a gente vai vendo nas aulas aí de vocabulário. Nessa aula tem vocabulário também. O tópico frasal também pode apresentar um tópico ao qual se queria destacar dentro da linha argumentativa do texto. Digamos que eu não fiz uma tese A e B. Eu não optei por fazer uma tese A e B para deixar muito claro para o meu avaliador o que eu vou fazer. E já vou dizendo assim que essa estratégia ela seria legal para um vestibular, para um concurso, mas no Enem a tese A e B é o que nós temos para fazer. É o que funciona, é o que as redações que tiram nota 1000 apresentam. Se eu não for fazer uma tese A e B, eu posso fazer outro tipo de tese e o tópico frasal ele hierarquizar as ideias do parágrafo de desenvolvimento, colocando num ponto central a ideia que eu julgo mais importante. Vocabulário para a construção do tópico frasal do meu parágrafo de desenvolvimento. Se eu for criar um tópico frasal que expressa a ideia de causas, aqui eu tenho em negrito alguns termos que me ajudam a criar essa frase. A gênese desse problema, questão ou mazela. Essa realidade originou-se quando? A origem desse problema está em. Os condicionantes dessa questão, esse problema é oriundo de. Os gatilhos que deflagram esse problema, e esse problema advém de tal coisa.
Muito bem, conectando as partes do texto. Elementos de coesão para iniciar o D1 após a introdução. Vou começar meu tópico frasal, eu posso usar esses elementos de coesão aqui. Existem muitos outros, mas esses são os meus preferidos. Após esse preâmbulo, que significa após essa introdução. Nesse contexto, nesse âmbito, nesse cenário, nessa perspectiva. Os mesmos que eu ocupo para introduzir o tópico frasal do parágrafo de desenvolvimento são aqueles que eu vou usar lá na introdução, depois da contextualização. Elementos de coesão para somar o argumento 1 com o argumento 2. Além disso, ademais, some-se a isso, acresce-se ao fato que, em primeiro plano. Elementos de coesão para introduzir um exemplo. A exemplo disso, a título de ilustração, uma metáfora pertinente para essa questão é para conectar comparações de modo análogo, analogamente, de modo similar, em processo semelhante. Para finalizar o parágrafo, logo, portanto, dessa forma, infere-se que, assim e desse modo. Percebendo esses elementos de coesão e a característica do tópico frasal e as características do argumento 1, do argumento 2 e da conclusão, eu chego a um esquema geral de estrutura. Então, o esquema geral de estrutura, que pode ser o esqueleto dessa redação, ele vai ser mais ou menos assim nos parágrafos de desenvolvimento. Vai começar com elemento de coesão, exemplo, nesse viés. Um dos principais gatilhos que deflagra, né, que eu vou mudando o tema da redação, homicídio de jovens brasileiros é uma causa. Ao invés de falar causas no geral, eu posso já definir qual é a causa que eu vou analisar. A desigualdade racial no país, onde 71,5% das pessoas assassinadas são negras ou pardas. Vou somar o argumento 1. Dessa forma, argumento 1, aprofunda o tópico frasal. Ademais, argumento 2, que pode ser um comentário sobre o argumento 1, pode ser um aprofundamento, outra citação, outra referência. E o logo para iniciar a conclusão do parágrafo. Características do desenvolvimento do parágrafo de desenvolvimento. Então, essa parte é composta por 2 períodos, geralmente. Cada período ocupando mais ou menos 3 linhas. E cada uma dessas 3 linhas, desse período, corresponde a um argumento que vai ser desenvolvido no interior desse parágrafo de desenvolvimento. E eu sempre vou utilizar entre os períodos um elemento de coesão, para ir proporcionando a costura desse tecido textual. Muito bem, características da conclusão do parágrafo de desenvolvimento. Ele só tem um período no final do parágrafo, um período de conclusão é pequeno, tem umas 2 linhas mais ou menos. Ele sempre inicia com um período de coesão que indica uma finalização do pensamento. Os mais utilizados são logo, portanto, assim, o desse modo, infere-se que. No caso de temas que se constituem, que deu um errinho gramatical, esse C vem para cá, porque nós temos aqui um pronome relativo, o pronome atrai pronome. No caso de temas que se constituem em problemas socioculturais, podemos finalizar o parágrafo com uma ação. Como eu falei antes, eu posso sugerir uma forma de resolver aquele problema. E aqui tem a redação que eu analisei para vocês. Só não li a conclusão, porque eu vou deixar para a próxima aula para ler essa conclusão. Gente, um tema de casa, então, um tema de casa para essa aula. Eu quero que vocês identifiquem cada parte da estrutura que nós estudamos até agora, aqui no desenvolvimento também, na introdução, vocês já começaram, provavelmente, fazendo a aula passada. Aqui vai localizando, sublinha, destaca, aqui é o tópico frasal, imprime essa redação, ou passa ela para o Word, vai fazendo em cima. No celular, também pode usar as corzinhas do celular. Você pega essa parte aqui, tira uma foto no teu celular. Vou mandar o PDF para você. Tira uma foto no celular e aí você tem as ferramentas de editar. E ali você vai usando as cores para destacar. Uma cor para o tópico frasal, circula os elementos de coesão e os ordenadores textuais, destaca o argumento 1, destaca o argumento 2, circula o elemento de coesão que está finalizando, destaca, faz flechinha onde tem intertexto, vai e começa a entender como é que foi feita essa redação, certo? Vocês tinham um tema de casa de semana passada, estou aguardando então esses temas aí, recebi poucos, vocês precisam me enviar as introduções. Agora, o que vai acontecer? Para todos aqueles temas, tema de casa desta aula, então, além da análise da redação,
aquelas introduções que vocês fizeram na aula passada, vocês vão escolher uma delas, aquela que vocês acharam mais interessante, que vocês acham que se saíram melhor, que capricharam, que conhecem mais sobre o assunto, e vocês vão fazer os 2 parágrafos de desenvolvimento sobre aquela introdução, certo? Então, dar continuidade. Você vai escolher uma daquelas introduções que você fez e vai dar continuidade nessa redação fazendo os 2 parágrafos de desenvolvimento. Certo, minha gente? Espero que tenha ficado bem claro essa parte da estrutura. Depois a gente vai começar a qualificar cada um desses itens, como fazer um desenvolvimento mais interessante. Vamos conhecer os tipos de desenvolvimento, compreender mais referências e aprender intertextos para rechear as nossas redações. Muito obrigada pela atenção e até semana que vem.